Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Saúde Plena, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas, aqui pela TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. É com muita alegria, com muita satisfação que eu estou aqui, né? Eu e o Dr. Rubens. Hoje estarei somente eu, o doutor está em outros compromissos, mas está presente aqui conosco. E é muito gostoso, gente, muito satisfatório estar aqui com vocês no programa Saúde Plena, que é um programa que realmente visa ampliar a sua maneira de percepção sobre saúde, ampliar sua consciência saudável. Porque muitas vezes nós ainda nos aprisionamos em antigos conceitos sobre saúde. Quer ver um? Eu só vou cuidar da minha saúde quando eu estiver doente. Então, eu preciso primeiro ficar doente para cuidar da minha saúde, o que não é verdade. Nós podemos estar cuidando da nossa saúde o tempo inteiro. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos melhorando a nossa alimentação, nós vamos melhorando o nosso sono, inserindo uma atividade física na nossa vida, alterando alguns hábitos que muitas vezes conduzem a desequilíbrios e você tem a patologia. Nós vamos melhorando, ressignificando, se autoconhecendo no quesito emocional, percebendo que emoções, muitas vezes, de raiva, ódio, mágoa, tristeza, emoções dissonantes, emoções de vingança, são emoções extremamente destrutivas. É aquela velha história. Eu quero que você morra envenenado, mas quem toma o veneno sou eu. Então, eu quero que neste programa você amplie de verdade a sua percepção. E é muito lindo quando você tem esse despertar, tem essa amplitude de consciência, de percepção, porque você vai viver melhor, você vai viver mais feliz e você vai viver mais saudável. Ora, é tudo que todos procuram, estar melhor a cada dia. Nós estamos envelhecendo, sim, é um processo fisiológico, mas juntamente com ele, nós temos que entender que nós podemos retardar biologicamente esse envelhecimento e ter este envelhecimento num nível de qualidade muito melhorada. Entenderam isso? De novo, mas o que eu vou fazer? Antes eu comia 2 pratos de macarronada. Hoje eu tenho consciência de que aquela farinha me inflama, de que aquele excesso de carboidrato não vai fazer bem para o meu sistema de pâncreas, que esse excesso de insulina que eu vou jogar no meu corpo pode vir a danificar a minha memória, né? Porque hoje a gente já sabe que o Alzheimer ele está sendo considerado diabetes tipo 3, né? Então, eu quero hoje, no programa de hoje, conversar com vocês a respeito de suplementação. Por que a gente suplementa o nosso organismo? Porque há muitas controvérsias. E eu percebo na minha prática diária, clínica, que as pessoas acham que suplementar é só para quando você está na academia, quando você está fazendo alguma atividade física, quando você precisa performar os seus músculos. E é interessante, mas a proposta da suplementação, ela é muito mais abrangente do que isso. E o que eu quero dizer com isso? Vejam, há uma grande diferença entre nós nos nutrirmos e nós nos alimentarmos. É muito diferente. Eu posso me alimentar de várias opções, mas dentro dessas opções, quais são
biologicamente ativas, quais vão me trazer um quadro nutricional, nutrientes adequados para cumprir os meus processos fisiológicos. Quais? Vejam, a nossa alimentação, ela é uma alimentação muito pobre em termos quantitativos nutricionais. Quando eu quero falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte: a quantidade, por exemplo, de ácido fólico que deveria ter ali nos folhosos verdes escuros é muito reduzida. O magnésio que deveria estar, presente nas hortaliças, nas frutas, é muito reduzido. E assim sucessivamente, a vitamina C, se nós precisássemos fazer um comparativo, por exemplo, de quanto de vitamina C eu preciso estar ingerindo diariamente, comparado à ingesta alimentar, eu deveria estar, pessoal, consumindo em média de 20 a 25 laranjas dia. E quem é que vai consumir isso? Me diga. E eu sei que você pode se perguntar, mas eu pego e tomo suco de laranja. Em média, eu uso umas 5 laranjas para fazer um suco, então eu preciso estar tomando mais suco durante o dia. Eu vou dizer para você, errado. Isto é um pensamento muito, assim, triste no quesito alimentar. Por quê? O suco de laranja é altamente glicêmico. Em sendo altamente glicêmico, ele acaba entrando no nosso organismo como um grande agente inflamatório. A corrente glicêmica que ele levanta, o pico glicêmico e o quanto de insulina você tem que jogar nesse organismo, é absurdo. O quanto que você tem que mobilizar do teu pâncreas não vale a pena. Fora isso, esse excesso de açúcar, o organismo fica confuso na hora de absorção. Porque precisa ter ali um sistema, que a gente chama de diminuir a resistência insulínica, para que a célula reconheça, através lá dos seus receptores, a entrada dessa glicose e possa usá-la como fonte de energia. Então, imagine você tendo esses picos, automaticamente o corpo tenta se compensar, vai trazer a hipoglicemia. Primeiro eu tenho a hiperglicemia, depois eu tenho a hipo, o organismo vai se compensar, e a hora que as pessoas começam a ter os maus-estares, as sudoreses, os desmaios. Então, quando nós olhamos dentro desse panorama, a nossa alimentação tradicional, mas eu sei que você vai falar, mas eu me alimento direitinho, Eu tenho lá o meu carboidrato funcional, meu arroz, meu feijão, eu tenho as minhas verduras, eu tenho meus legumes, eu tenho minha proteína, ótimo, ótimo. Mas, de novo, o raciocínio em termos quantitativos, o quanto eu tenho daquele nutriente naquele alimento. E aí que começa o grande processo de desequilíbrio funcional acoplado à grande solução da suplementação. Veja, eu ingiro menos substâncias. Vou dar um exemplo para vocês, todo mundo sabe que a tireoide, ela é a maestra do processo corporal. Ela vai controlar o metabolismo, ela vai controlar a respiração, junto com o bulbo respiratório, ela vai controlar a sua temperatura, ela controla batimentos cardíacos, ela auxilia nesse impulso. Ela vai condicionar, muitas vezes, as questões hormonais, do corpo como um todo, fora o circuito hormonal dela, que é a produção do T4 e do T3, estimulada lá pelo TSH, que vem a nível hipotalâmico. Mas raciocinem comigo. Então, essa tireoide, ela vai precisar, para fazer o movimento dela e produzir o T4 e produzir o T3, ela precisa ter iodo, ela precisa ter selênio, ela precisa ter zinco, ela precisa ter cobre, ela precisa ter vitamina A. E a minha pergunta é: quanto será que nós ingerimos na nossa alimentação que possa estar pertinente, condizente com a quantidade necessária, que a gente chama de ingesta diária,
desse nutriente. É aí que começam os problemas. Suponhamos que eu não tenho uma dieta que me traga a quantidade de iodo e de selênio necessária. Bom, essa tireoide já vai ficar ressentida. Por quê? Ela precisa do iodo para formar o T4 e o T3, né? São moléculas que precisam ter o iodo. Triiodotironina, T3, 3 moléculas de iodo. Tiroxina, 4 moléculas de iodo. E também o T4 precisa se converter em T3. Por quê? O T4 é um pré-hormônio. O hormônio que vai fazer o movimento de atividade no seu corpo é o T3. E para que haja essa conversão, eu tenho que tirar um iodo para converter em T3. Eu preciso ter determinadas enzimas. Correto, gente? E essas enzimas, né, são as selênio-deoninas, elas são praticamente a base de selênio e de zinco. Entenderam? E se eu não tenho na alimentação, eu não faço a conversão. Se eu não faço a conversão, eu não tenho uma tireoide em pleno funcionamento. E vejam, aí eu tenho uma origem nutricional, bioquímica. A bioquímica não está acontecendo porque eu não tenho nutriente adequado na quantidade adequada. Correto, gente? Eu sei que você vai me perguntar, mas eu consumo castanhas. Eu vou dizer, ótimo, ótimo. Quanto de castanha você consome para termos a quantidade adequada de selênio que vai fazer essa conversão? 3 castanhas. Aonde está escrito que tem que ser 3 castanhas, pessoal? Foi uma grande revolução na minha vida quando eu fui estudar nutrição clínica, nutrição funcional, porque subiram esses questionamentos. Quanto? Quem disse que 3 castanhas dá uma quantidade X de selênio? Ah, isso é o empirismo, isso é a prática. Tá, mas está embasado aonde? E se eu comer 3 castanhas pequenas e você que está aí comeu 3 grandes? E se eu comer uma castanha de determinada origem e você comeu de outra? Entendem, pessoal, como começa a vir o raciocínio de você suplementar, quer dizer, eu vou usar, certo, esses nutrientes que são necessários para essa conversão de uma forma agora doseada, padronizada, prescrita, para que haja a reação adequada no meu corpo. É por isso que a gente tem uma grande diferenciação na questão dos suplementos nutricionais, né? Eu quero conversar muito com você nesse programa de hoje, que é para sanar as tuas dúvidas, porque as pessoas ainda têm muita confusão com relação a isso, e praticamente parece que virou moda, é um modismo fazer suplementação. Não é modismo, pessoal, é realidade necessária para uma fisiologia em equilíbrio. Então, imaginem só, voltando ao caso da tireoide, eu não faço essa suplementação, eu não sei que isso existe, então, esses minerais, esses aminoácidos, essas vitaminas, elas estão sendo extraídas da minha alimentação. Minha alimentação tem uma quantidade pouca desses nutrientes. O que vocês acham que vai acontecer com a minha tireoide? Ela vai começar a entrar em feedback negativo. Então, ela começa a ter que bagunçar os hormônios, mandar um estímulo lá para o TSH para falar, TSH, manda mais aí produção de T4, porque não está havendo a conversão para o T3. E o organismo joga e descompensa, e daqui a pouco vocês têm um hipotireoidismo. E o que vai acontecer dentro da visão tradicional? Ixi, agora os hormônios estão descompensados, então eu tenho que dar hormônios compensatórios. Os hormônios que você está acostumado a tomar, né, que é puramente o T4, que eu não vou dar aqui o nome das designações farmacológicas em que o T4 está inserido, mas são todos esses medicamentos que você compra aí no balcão da farmácia. E a minha pergunta é, como é que então você vai começar a produzir o T3 se você não tem os minerais suficientes? Entenderam, gente? Qual é o raciocínio?
E quando você não tem essa abertura de consciência, esse despertar de amplitude de uma saúde integrativa, o paciente sofre, mas ele sofre por falta de conhecimento. E em saber que não adianta ele ficar bombardeando o corpo com T4 se eu não tenho o pessoal que vai fazer a conversão. E ele continua com aquele T3 baixo e vai começar a desenvolver todas as sintomatologias pertinentes ao hipotireoidismo. Cansaço, fadiga, depressão, dores pelo corpo, queda capilar, vai engordar, vai inchar. E essa tireoide vai saindo da sua funcionalidade normal. E você vai escutar que é natural as pessoas começarem a ter um hipotireoidismo clínico. É natural, você está envelhecendo, as glândulas estão envelhecendo. Sim, nós estamos envelhecendo, mas envelhecer não significa que você vai perder a funcionalidade daquele órgão se você o bem tratar. Se você entender a fisiologia que acomete aquele equilíbrio e promover, através da suplementação adequada, essa reposição. Correto, gente? Então, por isso que precisamos suplementar. E é legal você ter essa percepção e fazer uma suplementação adequada, equilibrada para você. É aí que vem o viés da questão, né, da terapia ortomolecular, que nada mais é que esta percepção fisiológica, essa percepção bioquímica do processo e entender para que o processo seja efetivo do começo ao final, eu preciso ter ali no meio algumas situações acontecendo. E é esta visão da ortomolecular de entender, virar e falar, aqui está acontecendo essa reação, essa reação, essa reação. Mas por que ela não está acontecendo? Ixi, está faltando determinado nutriente. É aqui que eu entro com o nutriente adequado e o corpo, bioquimicamente, recebe aqueles nutrientes e faz o seu processo acontecer. Vou te dar mais um exemplo, né? É muito comum as pessoas, a partir dos 35, 40 anos de idade, começarem a apresentar as dispepsias gástricas, que é a má digestão, aquela sensação de peso, de desconforto, parece que eu engoli um boi, né? Você sabe, você já ouviu essa nomenclatura. A minha digestão é muito lenta, consequentemente eu fico constipado, eu não consigo ir no banheiro várias vezes ao dia. Meu Deus, o que eu faço? O que a gente tem o raciocínio? A medicina convencional, dentro dos parâmetros que ela observa, ela vai te dizer o seguinte, você envelheceu, agora o seu corpo não tem mais o que precisava, está muito acidificado o organismo, e vai te promover os bendazóis da vida, e não vai olhar para o quadro enzimático, ou seja, as enzimas que precisam ser produzidas para você ter a quebra do que você ingere. Eu ingeri proteína, eu tenho as enzimas proteolíticas. Eu ingeri gordura, eu tenho a lipase. Eu tenho as enzimas que vão digerir gorduras, correto? Eu ingeri carboidrato, eu tenho a enzima que vai dissolver carboidratos. E a percepção fica um pouco limitada. Quando nós entendemos o olhar, o viés da ortomolecular, caminhando com as suplementações, nós já vamos entender o seguinte. A partir dessa faixa etária, começa a existir a chamada acloridria gástrica. Você vai diminuir, por falta de estímulo, a produção do ácido clorídrico no estômago. Então, no estômago precisa ter o ácido clorídrico e as enzimas. Então, eu não tenho mais o estímulo para essas células, que a gente chama de células parietais, que ficam ali na parede gástrica, não tem. Então, entra agora o suplemento. Existe um suplemento que a gente usa muito, que é chamado de betaína, cloridrato de betaína. O que ele vai fazer?
ele vai chegar lá, ele vai estimular as células que estão lá a produzirem um ácido clorídrico. Daí você consegue fazer um processo de digestão pertinente, adequado. Senão, você vai tomar os bendazóis da vida. O que o bendazol da vida faz? Ele desacelera a produção do ácido gástrico. Então, olha lá o raciocínio. Se eu não tenho mais o ácido na quantidade necessária, por que é que eu vou tomar os azóis da vida que vão inibir a produção do ácido? Não tem sentido, gente. Não tem lógica. Mas o pessoal começa a consumir os azóis da vida. Os azóis da vida, consequentemente e farmacologicamente, o que ele faz? Ele altera a absorção, a substância intrínseca da B12. É um movimento intrínseco que a gente tem no sistema gástrico. E essa absorção começa a ser prejudicada. Então, eu começo a não ter a B12 circulando no meu corpo. Então, acompanha comigo o raciocínio. Eu já tive uma alimentação pobre na ingesta de B12. Eu tô achando que eu tô comendo folhosos verdes escuros, que eu tô comendo carne e que eu tô tendo ácido fólico e que eu tô tendo a B12. Ok. De novo, quanto que eu estou tendo dessa B12? Primeiro ponto aí, provocativo. Segundo ponto, eu ingiro isso, certo? Se eu estou dentro de um outro raciocínio, tomando uma substância que inibe a absorção da B12, então, praticamente, eu tenho ausência de B12 no meu corpo. E quais são os resultados da ausência ou do déficit dessa vitamina? Problemas de memória, tá? Confusão mental, perda da memória recente, dores pelo corpo, certo? Nevralgias, dores nevrálgicas, certo? Aumenta a neuropatia, os formigamentos em membros, né? Tanto inferiores como superiores, principalmente mãos e pés, certo? Uma sensibilidade dolorosa no corpo, correto, gente? Vejam só. Uma simples diferenciação de olhar e uma não suplementação adequada. Então, vamos prestar atenção. Quando eu volto lá, eu tomei o cloridrato de betaína, eu coloquei ali o estímulo, eu vou ter o ácido clorídrico colocado ali para fazer o papel dele, que é começar a fazer a quebra, a digestibilidade. Quando eu ingeri uma vitamina B12, o meio está acidificado, ela consegue ser absorvida. E mais ainda, quando eu estou fazendo uma suplementação adequada, normalmente a B12 a gente usa de 100 microgramas a 200 microgramas, depende do caso, eu vou ter essa biodisponibilidade, essa absorção absoluta no meu corpo. E eu vou ter os efeitos benéficos dessa vitamina. É assim, gente, que a gente pensa. É dessa forma. E aí eu tenho todo o processo acontecendo. Continuando na digestibilidade, tá? O porquê suplementamos? As enzimas, elas precisam ser suplementadas adequadamente, gente. Para que você tenha a dose certa para quebrar o material que você está ingerindo. Suponhamos que eu tenho um déficit da vitamina que vai promover as proteases, que vão promover a digestibilidade das proteínas. Pode ser a proteína animal, pode ser a proteína vegetal. Legal, pessoal? Que também tem uma confusão com relação a isso. Ambas têm um quadro proteico, correto? Mas a proteína animal vai ter determinados nutrientes, determinadas vitaminas, por exemplo, a B12, que a vegetal não tem. Ok? Vai ter determinados aminoácidos que a vegetal não tem. Por exemplo, eu preciso de carnitina, carnosina, né? Que são 2 aminoácidos importantíssimos que estão na carne. Que a proteína vegetal, ervilha, lentilha, grão de bico, não tem. E da onde vai vir isto? A carnitina é essencial para o coração.
né? Um aminoácido essencial que fortalece a musculatura cardíaca, correto? Então, veja, se eu estou numa alimentação vegana ou vegetariana, eu preciso tomar cuidado com relação à minha escolha, para que eu tenha a suplementação adequada e não prejudique a bioquímica do meu corpo. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Isso ficou claro? Eu sei que tem muitas pessoas que, por condutas filosóficas ou até mesmo religiosas, se abstêm da proteína animal. Ok, tudo certo. Porém, a gente precisa ter um despertar de consciência, uma amplificação. Quando eu falo sobre saúde integrativa, eu preciso, então, suplementar essas situações que estão aqui e que eu não estou absorvendo, que eu não faço consumo, para eu não ter um problema lá na frente. Entendido, gente? Para que o meu corpo entre em harmonia, entre em sonância salutar. Lembra que eu comecei o programa dizendo o seguinte: por que a gente vai cuidar só da saúde quando temos a doença? Isso é uma crença. Nós podemos ter uma saúde rígida, perfeita, se nós olharmos para as questões agora, como eu estou te ensinando, como eu estou te convidando a enxergar e ver tudo de forma integrativa. E entender que tem que ter essas suplementações pelo quesito alimentar. Então, apaga muitas vezes a crença que você tinha que suplementar é só para a galera, bombada, a galera que faz atividade física, Não, é para todos, é para mim, é para você, é para os idosos, é para a meia-idade, às vezes é para as crianças. Eu estou cansada no sentido de produzir medicamentos que fazem suplementação em criança e que a gente vincula em iogurtes naturais, iogurtes manipulados, tá, pessoal? Onde você não tem essas proteínas, né, os caseinatos, as lactoses, ou fazer em balas, né, as balinhas de goma, que também são balas, que não são nesse conceito de açúcar, no conceito insulínico, não, são balinhas de colágeno, que a gente vincula ali os minerais adequados para fazer uma suplementação coerente, né? Criança precisa muito de modulação do sistema imunitário, está modulando. Então, ela precisa ter muito zinco, muita vitamina C e vitamina D na alimentação. E, normalmente, criança é um pouco mais delicada no se alimentar. E também, lembra o conceito que eu falei, uma alimentação que vem pobre de nutrientes. Então, essa criança, às vezes, fica tendo gripes de repetição, sinusites, ela fica fazendo um circuito, por quê? Porque não tem essa suplementação. E você vem, né, graças a Deus, com o processo da farmácia magistral, que consegue personalizar esses minerais, essas vitaminas, de uma forma adequada e colocá-los em formas farmacêuticas palatáveis, consegue fazer as balinhas. Então, você saboriza essas balinhas, morango, framboesa, uva, você usa esses produtos que realmente são abalizados e a criança faz a ingesta, a mãe fica feliz, a criança sai desses circuitos de doenças de repetição e todo mundo fica tendo uma saúde equilibrada, né? Isso acontece muito também com a questão dos idosos. Por quê? Começam a ter muita demanda de medicação, porque apresentam muitos sintomas, e muitos dos sintomas que estão aparecendo lá é uma desnutrição clínica funcional. Não é falta de comida, é falta do nutriente na quantidade adequada para produzir a metabolização coerente com a funcionalidade daquele órgão. Entendido isso, gente? Voltando lá, a questão enzimática. Eu preciso botar enzimas ali no meu organismo para que ocorra a quebra do alimento, esse alimento se transforme nos aminoácidos e os aminoácidos possam, né, cumprir a sua funcionalidade. De repente, eu estou ingerindo uma carne porque eu estou com um quadro anêmico, eu preciso da B12 que está lá, eu preciso do ácido fólico que vem da verdura, eu preciso do ferro, né? Eu preciso ter um processo de quebra. E se eu não tenho um processo de quebra,
eu não tenho absorção. Então, é muito comum, nos estados de anemia, a pessoa dar ferro para o paciente. Tá bom, né? O ferro, ele se encontra de várias maneiras. Tem as pastilhinhas mastigáveis, tem gotinha, tem cápsula. Tá bom, mas se eu não tiver ali suplementando concomitantemente vitamina C e cobre, eu não vou ter absorção desse ferro. O meu corpo não tem biodisponibilidade para carregar isto. Imagine agora, vamos metaforizar. Imagine agora. Você quer ir daqui, por exemplo, à sua casa espírita, tá? Você tem o trajeto, você tem o endereço, mas você naquele dia não tem quem te leve. Teu carro é rodízio e você precisa ir lá no seu trabalho espiritual. Como é que você faz? Você vai chamar um Uber, você vai chamar um táxi, que vai te levar ao destino. Você sabe onde é. Você chega lá, né? O Uber, ele confirma, dona fulana de tal, vai indo para tal lugar? Correto. É assim a suplementação do ferro com vitamina C e com cobre, né? Eu preciso chegar ao destino. Qual é o destino? É eu colocar esse ferro no organismo para que junto lá no processo de fabricação da hemoglobina, né, o ferro se ligue à molécula. Para que eu consiga fazer este movimento, quem que vai levar isso? É o cobre que leva a informação. E a vitamina C ajuda a fixação desse ferro dentro do processo de produção das células que vão acompanhar o processo da anemia. A hemoglobina, os eritrócitos. Entendido, pessoal? E eu preciso ter enzima para fazer o processo metabólico. Entenderam como a gente precisa ter esse despertar de consciência, que é o que o programa Saúde Plena quer promover para vocês. Todas as sextas-feiras nós estaremos com vocês para discursarmos sobre assuntos pertinentes à saúde. Hoje eu quero pegar muito a saúde física, gente, né? Eu vou falar agora também dos aspectos voltados para a questão da depressão. A depressão também, quando a gente olha pelo viés da ortomolecular, a gente entende que ela também tem uma causa nutricional. Meu Deus, como assim? Sim, gente. Me explique como determinadas pessoas conseguem passar por processos bastante difíceis e dolorosos e desenvolverem desânimo, não depressão. E como pessoas que passam por processos menos dolorosos desenvolvem depressão. Aí nós precisamos olhar, de novo, o quadro alimentar. Para que a pessoa tenha ali o nível dos seus neurotransmissores para não ter a depressão, que é a serotonina, a ocitocina, a dopamina, esses neurotransmissores, que são hormônios, que são produzidos, né, grande parte no seu intestino e outras partes no seu cérebro, ele precisa ter nutrientes. Da onde vai vir esse nutriente? Da alimentação? Lembra o conceito que eu já te falei? Tá pobre? Não é bem assim. A gente precisa ter uma suplementação adequada. Então, agora eu vou suplementar. O que eu vou usar? Triptofano é um aminoácido. L-fenilalanina é outro aminoácido. Vitamina B6, vitamina B3, vitamina C. Esta suplementação vai facultar que eu tenha a produção da minha serotonina e da minha dopamina. Dopamina precisa ainda da L-tirosina. Vejam, gente, vitaminas, minerais e aminoácidos. O conceito da ortomolecular, da suplementação nutracêutica adequada. Entendido, gente? Quando eu coloco isso na bioquímica do meu paciente, seja através das cápsulas, seja através de shakes, né? Seja através de sucos, que hoje já existe a possibilidade de você ter num suquinho, num sachêzinho, que você dilui na água, você já tem a presença desses aminoácidos. Numa sopa, hoje existem sopas funcionais. Nós do setor magistral, nós temos
assim, uma grande gama de atuação, principalmente na faixa etária, né, dos idosos, que tem deficiência de deglutição. Eu consigo vincular ali nutrientes para que ele consuma o produto já com o valor agregado. Então, suponhamos que eu coloque lá o triptofano, eu coloquei a L-fenilalanina, eu coloquei a tirosina, eu coloquei as vitaminas, o meu corpo tem combustível agora para produzir esse neurotransmissor. Em produzindo neurotransmissor, eu vou ter as emoções equalizadas, porque as emoções, elas são dependentes dos neurotransmissores e dos centros límbicos do nosso cérebro, um programa à parte. Eu vou conversar com vocês como é que geram as emoções, como é que elas nascem, da onde elas nascem, né? Porque todo mundo acha que é o coração. O coração, ele é um acesso da mente, né? A medicina chinesa já fala isso, e agora, né, muitas pesquisas já vêm mostrando que existem células neuronais no coração, que o coração também é um cérebro pensante, né? Mas que a geração emocional não está no coração. Ela está no centro nervoso lá do nosso cérebro, né, o centro accumbens no sistema límbico. Mas a gente vai falar sobre isso posteriormente. Mas imagine agora você tendo a produção desses neurotransmissores, eu joguei combustível no meu carro, o meu carro está produzindo, eu vou ter emoções, sensações e comportamentos. Então, eu vou me sentir bem, eu vou ter sensação de bem-estar, eu vou ficar contente, eu vou ficar em paz, eu vou ficar motivado, a dopamina motiva e traz a satisfação. Que quando você não tem na bioquímica, você procura fora. Você vai procurar satisfação fora. Aonde você vai procurar? Você vai procurar, às vezes, no álcool, nas drogas ilícitas, no açúcar, tá? Por quê? Porque o corpo precisa daquilo, ele precisa dessa fonte errada para produzir uma sensação que você sabe que é momentânea. Por quê? Porque eu tenho uma desnutrição, eu não tenho material ali. Eu coloco alguma coisa no lugar, né, que me dá uma sensação fugaz sobre aquilo, mas eu não estou produzindo neurotransmissores. É uma sensação superficial, fugaz. Tanto que quando passa o efeito, vem ali as outras dissonâncias emocionais. O arrependimento, a culpa, o medo, a sensação de fracasso, a sensação, né, de incapacidade. Entendido, gente? Então, muitas vezes, na minha caminhada farmacológica, que completa quase 30 anos de atuação, eu fico olhando e quero ampliar a mente e expandir essa ideia para o maior número de pessoas. Hoje, nós consumimos, né, nós somos o segundo país que consome mais antidepressivo do mundo, gente. Né? E eu fico pensando, o remédio antidepressivo, sou farmacologista, posso falar isso para vocês. A função dele, né, é inibir a recapturação da serotonina no cérebro. Então, ele vai inibir. Quanto mais a serotonina ficar retida no cérebro, mais a pessoa tem a sensação de bem-estar, de alegria, de equilíbrio. E o meu raciocínio sempre foi esse, e agora eu quero compartilhar com você. O raciocínio peraí, eu vou inibir a recapturação da serotonina. Legal. Mas se eu não estou produzindo a serotonina porque eu não tenho o nutriente adequado, o que adianta eu estar usando este tipo de fármaco? Raciocina comigo. Eu vou repetir. Se esse fármaco tem a finalidade de inibir a recapturação da serotonina na fenda lá, sináptica neuronal, se eu não tenho a produção dele, ou se eu tenho uma produção ineficaz porque eu não tenho nutriente, o que esse fármaco está fazendo no meu corpo? É daí que vão derivando aumentar a dose, então não está fazendo efeito para você esse remédio. Então eu vou aumentar a dose. E agora este remédio e esta dose não fazem mais efeito. Então agora eu vou colocar você num outro tipo de fármaco.
E assim começa a polivalência farmacêutica para focar na sua depressão. Quando, na verdade, não haveria necessidade de ter isso se eu tivesse um mecanismo ou um raciocínio integrativo que a ortomolecular, nesse caso, nos patrocina, que é, deixa eu entender a bioquímica cerebral dessa pessoa, deixa eu entender a alimentação, deixa eu entender o que está faltando de déficit de vitaminas e minerais, deixa eu fazer a suplementação clínica adequada. E vamos entender se vai haver, de fato, a necessidade desse tipo de medicação. Ok, então eu começo a produzir e muitas pessoas, elas se largam. Por quê? Eu ponho a serotonina endógena. E a serotonina endógena, presta atenção no que eu vou te falar agora, ela vai derivar a melatonina à noite. Então, pessoas que têm esse quadro têm problemas de insônia ou de distúrbios do sono. Por quê? Eu preciso da serotonina, tá? Para produzir a melatonina. Serotonina é o 5-hidroximelatonina. Para fazer essa conversão, eu vou precisar de vitamina B12, ácido fólico e vitamina B5. Vitaminas, tá vendo, pessoal? Aí eu produzo a melatonina. Mas hoje veio a moda, todo mundo só tomar a melatonina. Então, eu vou lá no estágio final. Eu vou na sintomatologia e dou uma carga, né, de determinado fármaco. Legal. Que hoje a melatonina já é considerada um nutracêutico, correto? Mas eu quero entender a bioquímica. Por isso que a gente consegue corrigir a bioquímica e ir melhorando a saúde, a performance do corpo como um todo. Este é o raciocínio. Entendido? E eu vou te convidar aqui agora para você interagir conosco no programa Saúde Plena. Você pode mandar um e-mail para nós através do saudeplena@feal.com.br. Saúde Plena, sem acento, você vai escrever tudo junto, saudeplena@feal.com.br. E você vai poder fazer sua pergunta aqui para mim, para o Dr. Rubens, sobre qualquer assunto derivativo de saúde, né? Vejam, é muito importante que você tenha essa conscientização, pessoal, para que você pare de sofrer. Amplie a tua mente, desperte para esse olhar de uma saúde integrativa. Muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente. Por quê? Porque não tem esse controle, esse olhar, primeiramente, nutricional, suplementar. Depois, a administração das emoções. Entender por que essa emoção está acontecendo. Qual é o gatilho emocional? O que eu tenho lá debaixo das minhas crenças que estão fazendo com que essa emoção ela se exacerbe e eu não consiga ter controle, gente, né? Veja, quando a gente pede para que vocês vibrem na gratidão, nós estamos pedindo o seguinte: aciona esta sensação corporal de gratidão, de abundância, esse acionamento, ele provoca a liberação lá em cima da serotonina, da dopamina, da ocitocina, que é o hormônio do amor fraterno, daquela vontade de você estar com as pessoas, é o hormônio da sociabilização, né? Que as pessoas começam a parar de produzir. Então, as pessoas que têm reticências não querem chegar perto, não têm convívio social, não se abraçam mais, né? Não se desejam coisas boas, porque está tendo um distúrbio ali neuroquímico acontecendo. E esse distúrbio, ele vem de um déficit de nutrientes. Porque antes você produzia, por que parou de produzir? O que foi que aconteceu? Entendido, gente? E eu vou encerrando, então, o programa aqui Saúde Plena, e nós vamos nos ver nos próximos encontros. Lembre-se, Saúde Plena, todas as sextas-feiras, às 16 horas. saudeplena@feal.com.br. Pegue esse conteúdo, reflita sobre ele e haja. Tome a decisão, a partir de agora, de cuidar da sua vida. Corpo sã, mente sã. Corpo, expressão da alma. Cuidai do corpo e cuidai da alma.
Legal, pessoal? Nós nos vemos, então, na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Lembrando, nós estamos aqui para evoluir. E evoluir com consciência e com amor. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.